O deputado Daniel Coelho, pelas redes sociais, manifestou-se contra a censura de cidadãos nas redes sociais, a mando de Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O deputado apontou a relevância de um dos censurados ser o presidente de um partido político e disse: só uma ditadura tira a voz de partidos políticos. Coelho afirmou: concordar ou não com o que alguém diz é parte da democracia. Calar, não. A decisão de Alexandre de Moraes bloqueando a conta do presidente do PTB, Roberto Jefferson, é absurda. Só uma ditadura tira a voz de partidos políticos. Bloqueio preventivo é censura prévia de opinião. Atos semelhantes só foram feitos nas ditaduras de Vargas e dos militares. Espero que o Congresso Nacional reaja, protegendo nossa Constituição e a liberdade de atuação dos partidos políticos democraticamente constituídos. É preciso reagir. Um ministro do STF não pode calar um partido político. Hoje foi o PTB. Amanhã pode ser o Cidadania, o PSDB, o DEM, o PDT, o PSL e o PT. O limite da disputa política é a democracia. Em 8 de julho, o deputado já havia alertado. Apresentei o PL 3697 de 2020 para revogar a Lei de Segurança Nacional. Legislação típica de uma ditadura, não combina com democracia. Após anos sem uso, foi evocada por alguns, da oposição e governo, para censurar e intimidar. A liberdade de expressão só existe se for absoluta. Questionado se a Lei de Segurança Nacional é tipicamente ditatorial, o deputado respondeu: claro que sim. Alguém ser preso porque criticou um juiz, um deputado, um ministro. Isso foge aos princípios democráticos. O deputado ainda foi questionado sobre os motivos de um projeto como esse não ter sido apresentado antes. Coelho respondeu: pena que ninguém fez nada, só mitar e lacrar na internet. Realmente triste essa ser a primeira iniciativa para resolver o problema. Lembrado de que os ataques a direitos fundamentais vêm acontecendo há bastante tempo, o deputado disse: verdade, são muitas e há muito tempo. Todo mundo podia ter apresentado antes, mas ninguém fez. O que não dá é para continuar isso. Todos perdem, perde o Brasil. Como tem dito há alguns meses, venho trabalhando na elaboração de propostas legislativas que deem ao Congresso Nacional legítimos instrumentos de controle dos excessos do Poder Judiciário. Não é possível que nossa República continue sem um adequado funcionamento do sistema de freios e contrapesos. Indispensável para que haja uma verdadeira tripartição de poderes. Temos assistido a uma supremacia de um poder em relação aos demais. O presidente da República pode ter sustado os efeitos de seus atos pela decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal. As duas casas do Congresso Nacional, a Câmara e o Senado, passam meses debatendo e votando uma reforma. E um ministro do Supremo, com uma canetada só, pode suspender seus efeitos na extensão que entender cabível. Ou seja, Executivo e Legislativo são drástica e dramaticamente controlados pelo Supremo Tribunal Federal, enquanto que ele, o STF, parece não poder ter seus atos sequer analisados à luz da Constituição Federal. Isso não é democracia. Isso não é tripartição de poderes. Isso não é sistema de freios e contrapesos. E mais, o Supremo pode instaurar um inquérito, ordenar buscas e apreensões e prisões em flagrante violação ao sistema acusatório, e isso ainda é tido como constitucional por 10 de seus ministros. O país inteiro assiste estupefato à violação de regras constitucionais básicas e ninguém pode fazer nada. Os prejudicados resolveram recorrer a um órgão internacional, a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ou seja, chegamos ao ponto de admitir que não temos no ordenamento jurídico brasileiro um correto funcionamento do sistema de freios e contrapesos. Precisamos buscar socorro no exterior. Aqui existem freios sim, e muitos, mas somente para o Executivo e Legislativo. Mas não existem freios para o Judiciário. Existe a figura do impeachment de ministros, mas isso não é o mesmo que freio ou contrapeso em relação ao Poder Judiciário. Enquanto o Supremo e todo o Judiciário exercem corretamente a autocontenção, ou seja, enquanto reconhecem e respeitam os limites postos pela Constituição, não é preciso cogitar qualquer controle externo.
Mas quando esses limites são rompidos, a Constituição Federal precisa prever mecanismos de contenção, porque o poder pertence ao povo, à nação brasileira, e não ao presidente da República, aos congressistas ou aos ministros do Supremo. Todo o poder emana do povo. É o que proclama a Constituição Federal. No inciso 5 do seu artigo 49, a Constituição diz que o Congresso Nacional tem competência para sustar atos exorbitantes do Poder Executivo, mas nada diz sobre o Poder Judiciário. Isso não é razoável. Por causa disso, apresentei no dia 25 de junho uma proposta de emenda à Constituição a fim de garantir ao Congresso Nacional o poder de sustar atos e decisões também do Poder Judiciário, quando extrapolar sua competência e invadir atribuições dos demais poderes e instituições da República. Não queremos, obviamente, limitar as competências constitucionais do Supremo, mas impedir que o Judiciário continue sendo um superpoder. Assim como o Executivo e o Legislativo, o Supremo também precisa estar sujeito a controle para que não extrapole suas competências. A PEC que apresentei precisa de 27 assinaturas para tramitar. Quero agradecer aos senadores que já assinaram: senador Everton, Girão, Omar Aziz, Lucas Barreto, Eumano Ferrer, Haroldo de Oliveira e Zequinha Marinho. E pedir que os demais senadores apoiem para que possa entrar em tramitação. Vozes contrárias certamente surgirão, mas hoje há uma clareza nacional da urgente necessidade de construir em nossa República um sistema de freios e contrapesos que seja completo, para que a tripartição de poderes funcione de verdade. Deus abençoe você, Deus abençoe o Brasil. Olá pessoal, boa tarde, aqui é Carla Zambelli. Bom, acabaram de noticiar que a Justiça manda derrubar contas de pessoas bolsonaristas. Pessoas como Luciano Hang, Bernardo Kister, pessoas que usam suas contas para manifestar suas opiniões. Muito preocupada com a liberdade de expressão das pessoas que têm um viés ideológico de direita. É uma investigação e uma tentativa de calar a direita. Até onde isso vai? Qual é a verdadeira intenção por trás disso? Será que, em última análise, nós todos da direita não seremos calados até 2022 para que a gente não tenha como colocar a gente no Congresso? O que eu venho pensando é só isso. Não é só uma questão de opinião durante o período entre campanhas. A gente está aí perto de uma campanha para prefeito e vereador. A gente tem uma campanha em 2022 para presidente, deputados estaduais, deputados federais, governadores. O que vai ser da direita sem a possibilidade de usarmos as redes sociais para nos expressarmos? Querem nos calar e querem nos afastar da possibilidade de estarmos no poder. Isso é gravíssimo. É um ataque à liberdade de expressão generalizado a quem é de direita. Muito preocupante. A minha solidariedade a todos aqueles que foram atingidos, e saibam, todos nós que estamos na direita somos possíveis alvos. A justiça não pode continuar agindo dessa forma, enviesada. Ela deveria ser cega, ela deveria ser imparcial. E o duro disso tudo é a quem que a gente vai recorrer. Boa tarde, nobre deputado presidente da mesa. Satisfação aí observá-lo aí conduzindo os trabalhos. Eu gostaria de fazer uso da palavra, estou sendo bem ouvido, né? Para poder fazer um contraponto, na verdade um desagravo a esse absurdo que o ministro Gilmar Mendes, que não faz por merecer o cargo que ocupa, citou em relação às Forças Armadas. Eu fiz aqui um pequeno texto, me permita, inclusive, pedir que ele seja depois colocado aí nas mídias aí da Câmara dos Deputados. É o novo príncipe. A frase de Maquiavel, tá certo, afirmando que os fins justificam os meios, não pode mais ser aceita no mundo atual. O STF tem agido de uma forma que deveria ser repensada pelas autoridades dessa Corte Suprema, as atuais e as antigas. As ações são caracterizadas como sendo uma caixinha de surpresa. A população brasileira hoje, quando ouve a palavra STF, já começa a achar que é brincadeira. Nessa última semana, uma denúncia envolvendo um dos membros, o ministro Gilmar Mendes, resolveu no espasmo de autoritarismo
Insanidade atacar as Forças Armadas na pessoa do Exército Brasileiro, acusando levianamente de estar participando de um genocídio. Isso é um absurdo. Esse discurso é um discurso político praticado pela esquerda e pela oposição nessa casa, lamentavelmente, que deveriam, sim, ter a sua imunidade parlamentar preservada, claro, com certeza absoluta, assim como a nossa não está sendo agora na investigação feita pelo ministro Alexandre de Moraes. Eles estão tendo essa imunidade parlamentar preservada. O artigo 53 é bem obedecido. Mas, nesse caso aqui, pelo amor de Deus, não é possível um ativismo político dentro do Supremo Tribunal Federal. A gente não pode aceitar isso daí. Na verdade, o ministro, quando se referiu, queria atacar o próprio presidente da República, que repetidamente, por petistas aí, por políticos de esquerda, é acusado de ser genocida. É lamentável isso daí. Discurso político feito por um ministro da alta corte. Onde nós vamos parar? Agora, o pior não é isso, senhor presidente e demais colegas deputados. Ele fez esse discurso no momento que a mídia omitiu a delação premiada do Marcelo Odebrecht envolvendo o presidente do Supremo por corrupção, por ter recebido benefícios e sei lá mais o quê. Então, é lamentável que essa orquestração entre eles ali, isso esteja servindo para desviar o foco nosso da casa, ou talvez até da grande mídia, tá certo? Nós não podemos aceitar isso daí. Como é que pode nós aceitarmos calados a agressão que está sendo sofrida a deputados e um senador? A casa está calada, o Senado está calado, e é o Senado Federal, de acordo com o artigo 52, é que tem a competência exclusiva de processar e julgar ministros do STF que estejam agindo fora das suas competências. Então, eu lamento muito, eu gostaria de pedir que essas minhas palavras fossem lidas na Voz do Brasil, porque eu assumo a responsabilidade dessas palavras, porque como militar da reserva e como deputado federal, eu tenho o direito de expressar o sentimento daqueles que me elegeram, que me colocaram aqui no Congresso Nacional para falar as verdades, para reagir a esses abusos de autoridade que são caracterizados por essas autoridades que, infelizmente, não fazem por honrar o termo ministro do Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado.